Olá, queridos professores da Escola Sabatina. Mais uma vez estamos juntos no Recapitulando com Sucesso. Um instrumento que temos considerado que tem auxiliado você no contato com a sua unidade e com os seus alunos da Escola Sabatina. Hoje, mais um assunto interessante e importante da lição da Escola Sabatina. Promessa da oração. Mais uma vez, recapitulando com você os passos que devemos percorrer para podermos, ao explanarmos a lição, realmente fazermos os alunos compreenderem de maneira adequada e colocarem a informação de maneira prática em suas vidas. Aí estão os passos. Informação, o segundo, reconhecimento, o terceiro, expressão, quarto, reflexão e o quinto, decisão. São passos importantes que você deve percorrer para que o assunto fique de maneira bem inteligível e bem prática aos alunos da sua unidade. O primeiro passo, informação. Dentro do contexto do assunto de hoje, nós podemos lançar as bases e despertar o interesse logo no início para que o aluno, então, comece a refletir e pensar de como este assunto pode levá-lo a ser um melhor cristão. Veja aqui algumas perguntas para ajudá-lo nessa reflexão. O assunto da oração não poderia ser resumido em uma frase só? Temos que orar mais? Será que não poderíamos ficar apenas restrito a isso? Porque na vida espiritual sabemos que a oração ela é importante. E quando falamos de oração, será que não seria suficiente pensarmos assim? Olha, como cristão eu tenho que orar mais. Isso seria suficiente na compreensão do assunto? Segundo, como de fato a oração acrescenta qualidade na minha vida espiritual? Às vezes a oração pode se tornar tão rotineira na minha vida que não percebo a maneira como ela pode acrescentar benefícios à minha caminhada cristã. Terceira pergunta que seria interessante você levar aos alunos para refletirem. A oração é uma alternativa ou uma necessidade? Você pode fazê-los pensar no seguinte: será que a oração eu lanço mão dela apenas para poder colocar diante de Deus as minhas necessidades, quando eu preciso de algo, ou é uma necessidade para a manutenção da minha vida espiritual? Ou ela tem outras facetas que podem me ajudar no meu relacionamento com Deus e no meu crescimento espiritualmente falando? Será que a oração muda a Deus? Essa é uma outra pergunta que é interessante fazermos porque está dentro do contexto aí da lição. Vamos ao segundo passo agora, reconhecimento, que é onde você lança bases e você constrói e acaba detalhando um pouco mais o assunto para que o aluno compreenda o tema de maneira que ele decida colocar isso de maneira a beneficiar a sua vida espiritual. Veja bem, muitas vezes usamos a oração como usamos o dinheiro. Como assim? E aí você pode levar o aluno a pensar da seguinte forma. Você, quando lança a mão do dinheiro, é porque você precisa e você pretende com ele comprar algo para suprir alguma necessidade que você tem. Por exemplo, com uma nota de 50, não é muito comum eu ter uma nota de 50 no meu bolso, mas com uma nota aqui de 50 eu posso comprar algumas coisas. E eu sei o que eu posso comprar com elas. E eu lanço mão dessa nota quando eu preciso ir ao mercado, quando eu preciso ir a um departamento comercial para poder adquirir algo. E é interessante você pensar que muitas vezes nós lançamos mão da oração apenas para adquirir algo, para poder receber algo em troca. E isso é um conceito equivocado, um conceito realmente errado. O poder e a influência da oração não é limitado. Com uma nota de 50, por exemplo, eu sei que posso ir ao mercado e comprar 3 pacotes, por exemplo, de 5 quilos de arroz. Não posso comprar mais do que isso. Agora, a oração, ela tem um poder ilimitado. Eu não posso condicioná-la apenas a adquirir aquilo que eu quero. Não sabemos nem exatamente como a oração funciona. Ela tem um poder miraculoso, além de nossa compreensão. E, portanto, ela não pode e não deve ser usada apenas para poder me dar e oferecer aquilo que eu quero.
mas naquilo que eu preciso. E Deus é que sabe, na realidade, aquilo que eu preciso. A oração tem o poder de influenciar a Deus. Através da oração, você tem como possibilitar que Deus atue na direção que você está solicitando. Lembra-se da história de Abraão quando intercedeu em favor da cidade onde morava o seu sobrinho Ló? E ele foi então fazendo algumas propostas para Deus. Senhor, e se tiver 50 justos? E se tiver 20? Se tiver 10? E Deus então dizendo, olha, se houver essa quantidade, então eu decido não destruir a cidade. E assim, através da oração, da comunhão, da conversa com Deus, você tem sim condições de influenciar a Deus. Não que ele não tenha opinião, mas isso revela a sua dependência dele, o relacionamento que você tem com ele e a maneira como você vai permitindo então que ele atue na sua vida e ele então atua. A Bíblia me estimula a orar. Por quê? Ela dá várias razões para essa situação. Algumas delas, por exemplo, você pode colocar diante dos alunos. E você pode, então, embasar isso com os textos, permitindo que eles leiam os textos bíblicos. Por exemplo, para não entrar em tentação. Jesus falou que eles deveriam, os discípulos, orar para que não entrassem em tentação. Orar sempre para não esmorecer, essa é uma outra razão. A oração também serve para interceder. E existem muitas outras razões pelas quais a Bíblia nos estimula a orarmos. E você pode colocar isso diante dos alunos. Vamos ao terceiro passo, a expressão. A expressão, então, é aquele momento onde você leva os alunos à ação, onde eles pegam o assunto que você já agora discorreu com eles, depois de ter despertado o interesse, e agora começa de maneira prática a fazer com que eles se envolvam no assunto. E uma das maneiras é você dar um estudo de caso a eles. Nesse momento, nós vamos fazer esse estudo de caso. E o estudo de caso é relacionado a você mesmo ou ao aluno que está ali dentro da unidade. E você faz o aluno pensar assim, com respeito à oração. Quanto tempo você ora por dia? E aí é importante que cada um manifeste o seu pensamento, não necessariamente expondo, dizendo, oro apenas tanto tempo ou aquele outro tempo, mas falando da sua experiência de oração, se ela está sendo suficiente ou não. Você pode fazê-lo pensar também dentro do seguinte contexto de questionamento. Que uso você faz da oração? Fazendo refletir na experiência que alguns têm de apenas lançar mão da oração para pedir algo, para solicitar algo para Deus. Sendo que a oração, ela tem outros benefícios. Ela pode levar você a uma experiência profunda de relacionamento com Deus. Um outro questionamento que leva o aluno a pensar sobre o assunto e a encaixar-se, enquadrar-se nele, você está satisfeito com a sua performance, seu condicionamento espiritual? Eu creio que cada um, nesse momento, pode fazer uma reflexão. E você pode fazê-lo a começar a tomar algumas decisões. Porque você precisa fazê-lo pensar o seguinte: batalha espiritual se vence espiritualmente. E a experiência da oração é uma experiência espiritual. Ela te aproxima mais de Deus. Vamos ao outro passo, a reflexão. Agora é o momento de você levar o aluno a não só enquadrar-se dentro do contexto do assunto, mas aproximar a sua experiência própria ao assunto, a trazer isso de maneira muito particular, próximo àquilo que aconteceu anteriormente, mas agora de forma que ele comece a tomar decisões, que é o último passo, de maneira definitiva na sua experiência com respeito ao assunto, no caso, com respeito à oração. Por exemplo, faça ele pensar assim: quanto tempo por dia dedico à oração? Tem saído algumas pesquisas por aí que têm revelado que os cristãos, de maneira geral, e que o adventista do sétimo dia tem orado pouco. Deveria orar mais. Deveria lançar mão desse instrumento de comunhão, de relacionamento com Deus, com muito mais frequência. Quanto tempo por dia dedica à oração?
Na medida em que você fazer o aluno perceber que talvez ele precisaria melhorar a sua performance dentro da vida espiritual através da oração, é necessário ele redefinir a sua rotina. E redefinindo a sua rotina, ele vai começar a colocar como importante aquilo que é mais importante, porque muitas pessoas não colocam na sua rotina diária um momento importante para a comunhão com Deus, para a oração. Graças a Deus que a igreja hoje tem um programa especial chamado Seminário de Enriquecimento Espiritual, que tem estimulado as pessoas a dedicar mais tempo para a comunhão e, consequentemente, para a oração. Ore por vitórias e resultados, mas ore para ter comunhão. Ore também para ter comunhão. Não somente ir a Deus em oração para dizer: Senhor, eu preciso vitória nesse aspecto da vida. Senhor, eu preciso de um trabalho. Senhor, eu preciso de mais recursos. Eu preciso, Senhor, que solucione um problema que eu estou vivendo hoje dentro da minha família. Mas usar a oração para se relacionar com Deus, para expressar gratidão a Ele pelas coisas que você tem recebido, para se comunicar com Deus, para aproximar você de Deus. Então você coloca essas questões diante dos alunos para eles definitivamente buscarem na oração uma experiência mais rica com Deus. E aí vem o quinto passo, a decisão, onde depois de você tê-lo feito pensar em tudo isso, ter levado a experiência, o assunto da oração à sua experiência, agora é hora de tomar algumas decisões que vão ser benéficas à sua vida espiritual. Primeira, sugira aos seus alunos a dedicarem X horas, o que seria mais tempo, mais horas, diariamente para a comunhão com Deus através da oração. Naturalmente estou falando aqui em horas, mas como um sinônimo aqui de tempo. Tem gente que dedica mais do que 1 hora de comunhão em oração. Mas é importante ele tomar a decisão e você ajudá-lo a tomar a decisão. Quem sabe você coloque uma folha na mão dele com esta opção, onde ele escreve: vou dedicar tanto tempo por dia, e depois ele assina tanto tempo por dia para oração, tendo um crescimento na sua experiência de oração. Uma segunda sugestão que você pode dar ao aluno é a seguinte: vou dedicar tempo para oração intercessora em favor de 5 amigos. Esta é uma prática que a igreja tem estimulado os seus membros, os discípulos de Cristo, a colocarem de uma maneira assim mais constante na sua vida. E esse assunto, então, agora é o momento de você reforçar isso e fazer com que pessoas que não têm essa prática ainda comecem a ter. Orar por pessoas específicas. Muitos de nós, ou muitos dos alunos, oram apenas por si mesmo, no máximo pelos seus familiares. Agora é o momento de você estimulá-los a usar a oração para abençoar outras vidas. Porque se a oração move a Deus em favor de alguém, por que a oração não poderia estar, então, movendo a Deus a agir em favor das pessoas que estão ao nosso redor, daquelas que precisam do auxílio de Deus? E procure estes amigos e testemunhe sobre o poder da oração. Vá até estas pessoas, você estimula então os alunos a irem até estas pessoas pelas quais eles estão orando, comunicá-las que estão orando por elas e testemunhar do benefício que é de se relacionar com Deus através da oração. Muito bem, meus irmãos. Querido professor, que bênção é este assunto. Aproveite bem este tema para poder estimular os seus queridos alunos a se relacionarem melhor com Deus. Veja, a palavra de Deus diz: orai sem cessar. Que esta seja a tua experiência, querido professor, e que você possa passar esta experiência também, esse estímulo para essa experiência aos seus alunos. Que Deus abençoe a sua escola sabatina, a sua unidade, a sua experiência como professor, e que Deus abençoe os seus alunos também. Um abraço.